Que a paz do Senhor Jesus esteja com toda a igreja e que a comunhão do Espírito Santo possa fortalecê-los como fortaleceu os discípulos na sua jornada de evangelização para até chegar a nós. E o Espírito Santo ainda continua no seu trabalho aqui na terra, usando corações sedentos e desejosos, corações que querem buscar a Deus em espírito e em verdade e que clama por derramamento do Espírito Santo. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado, meu Deus, por tua bondade e tua misericórdia. Muito obrigado porque nos trouxe até aqui para te adorar. Tu sabes que as lutas são grandes. Tu sabes que muitas das vezes a luta é conosco, é com nós mesmos. Mas queremos te pedir que tu seja o nosso companheiro, que seja o nosso capitão, que governe a nossa vida, que se aposte no nosso ser e derrama o teu Espírito sobre a tua igreja, para que unamos as nossas forças em ti, para juntos apregoarmos a tua mensagem. Fica conosco nesta manhã, nos dá entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, irmãos, é harmonia com Deus e o próximo. Primeiro, eu queria falar que esse sermão não é direcionado a irmão A e a irmã B. Esse sermão é para nós, para a igreja. Segundo esse sermão, o primeiro que necessita da mensagem sou eu. A responsabilidade é maior, que eu estou aqui. E tenho certeza que não é fácil viver renunciando o seu próprio eu. Não é fácil. Quero também dizer para a igreja que nesta manhã nós iremos falar de um tema que é o tema principal da Bíblia: o amor. O amor que tem se desviado em muitos lugares e em todas as pessoas. Eu estava vendo uma estatística sobre guerras e o continente africano está todo em guerra. Vocês sabiam disso? Guerras tribais, guerras entre nações, guerra entre generais. E o mundo a cada dia tem se esfriado mais e mais. O amor para com o próximo, o cuidado para com as pessoas tem se esfriado. Nós não estamos vendo em lares, em nossos lares, não estamos vendo a expressão verdadeira do amor, porque as preocupações, as doenças emocionais, a falta de devoção, a busca em Deus, a união para o lar, para a igreja. Nós temos visto uma igreja que se inflama muito fácil, se machuca com mensagens, com orientações. O pastor, uns 15, 20 dias atrás, pegou aqui sobre reverência e a música na igreja. E talvez alguns não gostaram, que mensagem dura, tem que entrar mudo e sair calado, né? Nós temos alguns conselhos para a igreja no livro de Ellen White, que é a irmã White, irmãos, ela só não nos aconselha no alimento, ela não só nos aconselha no vestuário, na moda, não. Irmã White, ela tinha medo de ser chamada de santa, ela se escondia. Ela tinha uma preocupação em que as pessoas colocassem o livro dela em primeiro lugar. Tanto é que ela pede que todos nós sejamos conduzidos à Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que o irmão Claudivan estava conversando comigo esses dias. Ele falou o seguinte: irmão, nós não podemos deixar até o ninho passarinho passar na nossa cabeça, mas fazer o ninho não. Não é assim, irmão? Está escrito.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta: será que eu estou livre de deixar o passarinho fazer o ninho? Será que você está livre de deixar o passarinho fazer o ninho? Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a minha comunhão com Deus quando a minha família não é prioridade? Quando a mulher que me escolheu não é prioridade? Entenda, varão, você foi escolhido por ela e não você a escolheu. Então nós somos privilegiados e por isso devemos dar amor. A igreja tem se tornado um ambiente seco. As pessoas não querem se confraternizar, porque acham isso algo ultrapassado. Depois do Covid, as pessoas ficaram com medo de abraçar, irmão Rogério. Ficaram com medo de cumprimentar, dar um feliz sábado, né, irmão Nelson? Eu estava ali na minha classe e falei o seguinte: você sabe por que os cultos de quarta e domingo estão vazios? Porque nós estamos vindo para a igreja? Porque nós estamos também vazios de Deus. Esse é o problema. Quando estamos cheios, temos vontade de ir para a casa de Deus, adorar a Deus, louvar, cuidar do próximo, amar o próximo. Então, gestos pequenos, são em gestos pequenos que nós identificamos o amor. Não é o gesto de você doar uma cesta básica, uma roupa. Não. É no gesto pequeno, numa mensagem. Sentir a sua falta, cadê você? Sentir sua falta na quarta, no sábado. A nossa igreja, irmãos, tem perdido a essência da prática do amor. E antes da gente ir para a Bíblia, eu queria colocar um pequeno vídeo, porque nada é mais importante que a palavra de Deus. Eu queria que a igreja assistisse esse vídeo. Tem muita gente lá fora, né? Tem muita gente lá fora. Eu queria convidar, pedir um diáconozinho lá. Diácono, chama os irmãozinhos que estão lá fora, por gentileza. Talvez, né? Estou fazendo alguma coisa, mas eu queria que todo mundo estivesse aqui. A nossa igreja é uma igreja forte. A igreja de Uauá é uma igreja admirada no distrito. O pastor chegou para mim e disse o seguinte: irmão Jean, a única igreja que não me dá dor de cabeça é a igreja de Uauá. O irmão Luciano um dia disse: irmão Jean, é um milagre já ter uma igreja aqui na cidade. É, concordo plenamente com ele em gênero, número e grau. Um milagre do maior milagre da cruz, Jesus. Irmãos, qual é o maior mandamento pregado na cruz? Qual foi o maior preceito? Foi o preceito da nacionalidade? Foi o preceito do alimento? Foi o preceito dos mandamentos, da roupa? Foi o amor, o dom supremo. Ontem nós estávamos tentando falar sobre o amor de Deus e aí nós não conseguimos. Deus é o que? Deus é. Não, Deus é amor. Ponto final. Jesus, conversando com o intérprete da lei, ele falou: é o amor. Pratique o amor. Ir para o céu tem que praticar o quê? O amor. Ah, mas eu estou preocupado com vestir, com comer, com dormir. Importante demais. A igreja tem que se preocupar sim com isso. A igreja tem que cuidar do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Mas o que adianta cuidar de tudo isso como intérprete da lei e faltava ali o quê? Amor. Simples assim. Faltava amor. E Jesus, num simples gesto, mostrou quem estava praticando o amor. Passou um levita, passou um fariseu, passou um samaritano, e o samaritano se compadeceu. Jesus pergunta: quem praticou o amor desses? O samaritano. Pois bem, que seja certo, vá lá também e pratique o mesmo. Quando a gente é magoado, a gente passa um mês, 2 meses, um ano intrigado com o problema familiar na igreja. Por quê, irmãos? Porque falta o quê? Amor. Como é que Cristo
vai viver em nós, como é que nós seremos semelhantes a Jesus se a gente não consegue amar quem todo dia está com a gente? Né, irmão Lívia? Como é que você não consegue amar quem escolheu para viver com você? Renunciou talvez sua juventude, sua paz de não ter uma sandália jogada, uma roupa no sofá. Alguém fazendo comida, você fazendo comida e a comida não reclamar, está faltando alguma coisa. A igreja primitiva, irmão, só recebeu o Espírito Santo. Sabe quando eles estavam o quê? Unidos. Aí eles receberam o Espírito Santo e a igreja, irmão Elber, estava pronta para pregar a mensagem. Vamos ouvir um vídeo, assistir um videozinho, para depois a gente ir para a Bíblia Sagrada e para o Espírito da Profecia. Coloca o vídeo. Se puder deixar bem mais um. Tem como deixar mais claro, viu? Dê pausa aí, por favor. Vamos ter que colocar uma TV, viu? Está na hora. Aumenta o volume também do som. Volta novamente. Assista, irmãos, esse pequeno vídeo. Irmãos, eu fico emocionado. Sabe por quê? Porque Jesus disse que para a gente ir para o céu, nós precisamos nos tornar uma criança. Jesus chegou para Nicodemo e disse: você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. A essência, irmãos, do amor se demonstra em pequenos atos. A criança que não tinha nada no pratinho ali não é egoísta. Ela olha para a mamãe, vê dois chocolates no pratinho dela e diz: mas mamãe, acabou. Aí a coleguinha pega o quê? Um dos seus últimos chocolates e coloca no pratinho da outra. E a outra diz: mãe, muito obrigado. Mamãe, senta, vem comer com a gente. Irmãos, o céu é um ambiente que não há divisão, não há discórdia, não há preocupação com roupa, com batom, com comida. Não há. Jesus, quando foi travado na cruz, ele uniu o gentil e o grego na essência principal, não é o amor. Vamos abrir alguns versos bíblicos. Eu já dei para alguns irmãos para que a gente tivesse dinâmica. Vamos abrir no texto-chave de hoje, Romanos, capítulo 12, verso 3. A pessoa que pegou Romanos 12, verso 3, irmão Claudio Evangelho, 12, 3. Nós temos uma sequência. Quem pegou Romanos capítulo 12, verso 3. Pegou? Vamos acompanhar. Irmã Raíssa, leia aí. Porque, pela graça que me foi dada, digo que cada um de vocês não pense em si mesmo, além do que convém. Porém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Irmãos, o verso que a irmã Raíssa leu de Romanos 12, verso 3, Paulo, com base na graça que ele havia recebido, o que é que ele diz? Que o quê? Na graça que ele havia recebido, ele podia fazer o quê, irmão? Dar para cada um de nós uma advertência. Não foi isso? E essa advertência, irmãos, sabe qual era? Que nós precisamos considerar melhores do que realmente o que as pessoas são. Essa não é. E ele diz: sejam honestos em sua avaliação, medindo-se de forma de acordo com a fé que Deus nos deu. Avalie-se. Está aqui. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que lhe convém. Certo? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. A minha versão fala o seguinte: faça uma autoavaliação de quando o eu, seu e o meu está acima daquilo que eu posso fazer pelo meu próximo. Gente, a doença pior não é a psicológica, não é a ansiedade, não. A doença que arrastou o mundo foi a doença da falta de amor. A igreja tem se tornado religiosa, mas não uma igreja cristã. Digo isso me colocando dentro do contexto. Interpretação da Bíblia, cada um tem sua interpretação. Desde que, como Paulo falou, se tem sua interpretação, está pregando de Jesus, tá bom, beleza. Mas interpreta, irmão, o amor verdadeiro primeiro. Interpreta a igreja como é amar o próximo. Tudo quando, irmãos, quando alguma coisa na igreja está te incomodando, que tudo está ruim, o problema não está na igreja. Não esqueça disso. Quando a igreja, tudo está ruim, o problema não está na igreja. O problema está em você. Simples assim. Está ruim isso, está ruim aquilo, isso, está faltando em você, não na igreja. Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Que a igreja é a casa de Deus. A igreja, irmãos, tem nome, endereço e tem um destino. É os céus. Como, irmãos, iremos para os céus cheio de legalismo religioso, irmão geral? Como? Falta alimento espiritual. A igreja, se fizer uma chamada, talvez nós não sejamos aquele que estou repetindo durante a semana, porque o mundo suplantou aquilo que passou do que nos convém. Aquilo que foi demais em sua vida. Foi demais no comércio, foi demais na escola, foi demais no trabalho, foi demais tudo, mas foi de menos a família, foi de menos Deus, foi de menos a igreja. E uma igreja que vive assim, o destino não é o céu. É a realidade. Nós precisamos, irmão, pregar e viver o amor. Porque o Cristo que foi crucificado, ele não morreu por judeu, não. Ele morreu por todos. E para dar, sabe o que, irmãos? Vida junto. E como é que Jesus quer que você tenha o exemplo dele, que você viva o amor que ele te deu? Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, intrigado dentro de casa, talvez com sua família, do primo, do parente. Tem na igreja olhando de cara feia com o próximo, porque fez uma coisa que não gostou. Talvez, como o irmão falou, o selo excessivo atrapalha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo como crente porcos espinhos. Já que porcos espinhos se abraçam no cima.
o senhor quer trabalhar no veterinário, não se abraça. Tudo machuca. Entende? Vamos a um outro texto, Romanos 15, verso 4 e 5, mais um pouquinho adiante. Quem pegou esse verso? Romanos 15, verso 4 e 5. Eu gostaria de ler. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhe conceda o mesmo modo de pensar e de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Paulo? Você acha que foi Paulo? Você acha que foi fácil Paulo? Foi fácil Paulo aprender isso? Foi fácil? Hein? Paulo era o que, irmão? Fariseu. Fariseu era seco. Fariseu interpretava a lei, praticava a lei, mas não praticava o quê? O amor. Foi necessário Paulo se tornar servo. Permitir o Espírito Santo usar o rosário. Permitir fazer com que ele se tornasse uma nova criatura. Ao ponto de Paulo falar que viver em Cristo era apenas o quê? Uma alegria. E morrer o quê? Lucro. Viver, ótimo em Cristo, mas morrer, lucro. A Bíblia Sagrada é clara, irmãos. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Quantos aqui aguardam a esperança em Jesus? Quantos? Todos aguardam ou não aguardam? Todos aguardam. E aí achamos que há um outro mandamento, irmão Senhor. O mandamento é Jesus. Quem é o fim da lei? É Cristo. Irmãos, Gênesis até Apocalipse não tem uma doutrina maior que a de Jesus. Entendeu? Eu não posso me tornar um fariseu frio, cru, fiscalizador de irmão. Sabe por quê? Porque o nosso fiscalizador já temos ao nosso lado os anjos. Existe um anjo que está 24 horas ao meu lado e ao seu lado, irmão Paulo, ó, anotando os teus feitos e os meus. Porque até que está eu julgando meu irmão? Porque que está interpretando a Bíblia, a palavra de Deus, e esquecendo do amor? No verso 5, que Deus, aquele que concede a paciência e ânimo, os ajude a viver em contento, em completa harmonia uns para com os outros, como que, irmão, convém os seguidores de Cristo Jesus. Você está entendendo? A harmonia com Deus não há harmonia com os irmãos. Ponto assim. Simples. Quem é o teu próximo? Quem é o mais próximo do teu próximo aqui? Quantos estão aqui casados aqui? Quantos são casados aqui? Levante a mão. Tá bom. Quem é o seu próximo, irmão? Não, sua esposa. Quem é o próximo irmão do Senhor? A mais próxima do próximo dela é a irmã Glaucia. E aqui a Bíblia diz o quê? Convém tratar a tua esposa, a tua família em harmonia. A igreja, os irmãos têm que estar unidos. É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, santa e imutável. Paulo, ele foi claro. Irmãos, não podemos dormir, deixar o sol se pôr sobre a nossa cabeça, sem que primeiro faça o quê? As pazes com quem? Com teu irmão. A igreja precisa entender que a harmonia com ele não há se não for com o próximo. Vamos ter problema? Vamos. Como é que se resolve os problemas? Senta no divã. Resolve. Vem cá, você me magoou, mas eu vou te perdoar. Irmão, há uma alegria no céu muito maior para aquele que perdoa do que aquele que pede perdão.
Porque perdoar sendo machucado dói, não dói? Mas vem cá, você me machucou, mas eu te perdoo. Sabe por quê? Porque eu escolhi amar você. Entende? Eu escolhi, irmão, amar você. Não existe unidade na diversidade se a diversidade não for Cristo. Na diversidade tem que ter Cristo. Vai existir unidade na diversidade se na diversidade não tem Cristo? Não. Irmãos, deserto nunca matou ninguém. Deserto só prepara o cristão, só prepara a família. Põe um limite no seu deserto, irmãos. Que deserto é esse que nunca acaba? Que deserto é esse? Limite. Limite no deserto. Está sofrendo? Louve. Se alguém te machucou, perdoe. É a lei do céu, irmãos. Simples. Vamos ler mais um versículo, eu estou com pouco tempo. Colossenses 3, 12 a 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Amém? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Entendeu, igreja? É simples assim. Você foi o quê? Escolhido. É assim que está escrito, não é? Visto que você foi escolhido, você tem que se revestir de quê, igreja? Compaixão, amor, humildade, mansidão. Simples assim. Irmãos, não podemos ir para o céu sem que primeiro oremos uns pelos outros e que nós resolvamos as nossas queixas. A igreja tem que entender que o princípio do amor é Cristo. O verbo ele se fez o quê? Carne, e habitou entre quem? Entre nós. E esse verbo era quem? Era Deus. E Deus é o quê, irmão? Amor. É simples. Vamos mais um versículo. Romanos. O irmãozinho pegou Romanos aí. Romanos capítulo 12, versículo 16. Ei, irmão, para o microfone, para sair do escuro da gravação. Tende os mesmos sentimentos para os outros, em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Irmãos, tendo o mesmo sentimento para com os outros, é assim que nós valeu. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o quê? Com o que é o que, irmãos? Humilde. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A tua sabedoria não vai te salvar. A minha sabedoria não vai me salvar. O meu diploma, o teu diploma de batizado não te levará aos céus. Sabe por quê, igreja? Porque o batismo não é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Portanto, não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe quando tu vai sábio aos seus próprios olhos? Quando você protege o problema de hoje para resolver amanhã, depois amanhã. Depois aquele ninho virou, sabe o que? Um garrinho cheio. Qual a planta suportará viver dentro de um garrinho cheio? Igreja, precisamos despertar, porque o derramamento do Espírito Santo só vai existir se a igreja estiver unida em Cristo Jesus. Irmãos, os discípulos, antes que Jesus auxilie ao céu,
Ele falou o seguinte, irmão Luciano: não saio daqui enquanto eu não mando o que eu prometi. Foi assim ou não foi? Por que Jesus disse isso? Vamos interpretar? Os discípulos saíram? Não, ficaram. Eles ficaram de que forma? Orando, jejuando, se perdoando, se unindo. Sabe para quê? Para estarem prontos para a jornada, para a tarefa que lhe foi confiada. A igreja tem que entender que precisamos estar unidos, clamando. Irmão Marcos, para mim, precisamos clamar pela chuva. Precisamos unir a igreja. Esse irmão Marcos, eu disse uma coisa séria. Ele disse: tem previsão para abrir, vai chover antes. Digo, eu nunca vi um ser humano ter tanta fé como o sertanejo. Mas sempre Deus seria louvado. Igreja, nós precisamos entender que a essência do céu é o amor. Não adianta eu estar revestido de colado de sabedoria, aonde o amor é o único princípio a ser praticado em minha vida. Não adianta eu achar que estou indo para o céu e não perdoo as faltas do meu próximo. Não adianta eu achar que vou para o céu se eu não amo meu filho, se eu não compreendo as suas debilidades, as suas fraquezas de juventude. Se você não abre a porta do teu coração para o teu filho, como Deus vai entrar no teu coração, igreja? Se eu não abro o coração para o meu irmão, para o meu próximo, como Jesus fará morada dentro desse coração? Como, irmã Simone? Filipenses 4, verso 8. Quem pegou meia por gentileza? Irmão Marcos, por favor. O próximo Efésios, já pode ficar de pé. Efésios 4, 21, 32, né, irmão Marcos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Forte, irmão. Forte, né? Efésios. Efésios 4, 31 e 32. Isso. Longe de vós toda amargura e incômoda, ira e gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 1 João 4, 8, 4, 18, Rafael. Irmão Rogério, 1 Coríntios 14, 15. Quem ficou com a irmã Celina? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não teme não é aperfeiçoado no amor. Quem ficou com 1 Coríntios 14, 15? Lê, irmão, seu irmão Geraldo, lê. Quando ele sentado, irmão Geraldo. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Irmãos, explica aí. Bota esse versículo aí, 1 Coríntios capítulo 14, não é isso? Verso 15, deixa ele aí. Irmãos, os versos que nós temos que estar revestidos de amargura, de ódio, essa não é. Não? E como é que está escrito, irmão? Revestido de quê? De bondade, de mansidão, de ternura, essa não é. De que mais? De bondade, essa não é. Irmãos, o grande problema, eu falei lá na classe, é que esse púlpito está sendo usado para pregar para loucos. Esse púlpito tem que ser pregado, tem que ser usado para pregar para ovelhas.
aí não tem espaço. O lobo já foi deixado lá fora, irmão. Aqui é lugar de ovelha. E ovelha precisa de um pastor. E esse pastor é Cristo, que deu a sua vida por nós, morreu por nós e veio nessa terra miserável. Renunciou os céus, irmãos, por 33 anos, para estar em meio a pecadores, irmão, para nos dar vida e vida em abundância. Quando eu olho aquele videozinho daquelas crianças, eu me emociono por causa disso, porque se não nos tornarmos uma criança, não entraremos no reino dos céus. Irmãos, olha o conselho da espirada. Olha o conselho da espirada. É propósito de Deus de que haja unidade entre seus filhos. Não esperam viver juntos no mesmo céus. O que é ir para o céu que levanta a mão? Quero ver a mão do céu. Tá bom. Mas queremos ser juntos lá no céu, não quer? Todo mundo quer. Vamos ver o que a Capela Inspirada diz. Está Cristo dividido entre si mesmo? Sim ou não? Não é? Dará ele êxito ao seu povo antes de removerem eles os lixos da suspeita e da discórdia, antes que os obreiros em unidade de propósito dediquem coração e mente à obra que é tão santa aos olhos de Deus. Continuando, a união, irmãos, faz a força. A desunião enfraquece. Misericórdia. A desunião enfraquece. Unidos, irmãos, uns aos outros, trabalhando juntos em harmonia pela salvação dos homens, seremos na verdade cooperadores de Deus. Amém, igreja? O inimigo terá que se vê-los trabalhando para fins mutuamente contrários. Está escrito. Essas pessoas precisam cultivar o amor fraternal e a ternura de coração. Se pudesse correr a cortina dos olhos e ver o futuro, resultado de desunião, por certo seriam levados para se arrepender. Continuando, irmãos, o mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. Os infiéis com isso se alegram. Deus requer uma mudança entre o seu povo. A união com Cristo dos crentes entre si é a nossa única segurança nestes últimos dias. Não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros da igreja, dizendo: eis como este povo que se opõe sobre o estandarte de Cristo, que se põe sobre o estandarte de Cristo, se odeia entre si. Nada temos que temer deste povo, enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. Misericórdia. Irmãos, os primitivos cristãos começaram a procurar defeito uns nos outros, pensando nos erros alheios, permitindo-se as críticas e indelicadezas. Perderam de vista, sabe quem? O Salvador e o seu grande amor por cada um deles. Não é a oposição do mundo que mais nos faz correr perigo. É o mal acariciar com o coração do professo cristão, do professo crente, que nos inflige o mais grave dano e mais retarda o progresso da causa de Deus. Sério, irmãos. Os crentes devem sempre acariciar o amor que encheu o coração dos apóstolos depois de receber o Espírito Santo. Devem avançar em obediência voluntária a um novo mandamento: como eu vos amei a vós, que também vós
uns aos outros como os amei. Tão intimamente devem achar-se ligados a Cristo que serão capacitados para cumprir suas exigências. Para concluir, igreja, a harmonia e a união que existe entre homens e mulheres e disposições várias constituem o mais forte testemunho que possa se dar de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Amém, igreja? Irmãos, nós somos o corpo e o cabeça é quem? É Cristo. Irmãos, Cristo não vai habitar em um templo cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de dor. Precisamos nos curar espiritualmente, precisamos nos tornar uma igreja acolhedora, uma igreja santa, uma igreja que busque salvar e não afastar, uma igreja que busque cuidar e não derrotar, e não tangir. Nós somos escolhidos para ser os arautos da verdade. E como os arautos da verdade, devemos ter na essência do nosso ser o verdadeiro amor. E Cristo se vai habitar nesse tempo, nesse coração, se Ele realmente habitar num coração que esteja puro e transformado. Que Deus nos abençoe. Coloquemos de pé e vamos orar o nosso Deus. Vamos orar a Deus pelo derramamento do Espírito Santo. Vamos orar a Deus para que a cada dia nos unamos e que os nossos problemas como famílias sejam resolvidos entre nós. Que o mundo não veja essa igreja como uma igreja desunida, mas que veja um grupo de pessoas reunidas para adorar o Deus Criador, ao Deus que sustém, ao Deus que nos dá vida, irmão do Senhor. O Espírito da profecia fala que a desunião alega a Satanás, mas esse povo aqui unido no amor de Cristo alega os céus. E estamos fortes, irmãos, para enfrentarmos as dificuldades e as batalhas que sobrevêm sobre essa igreja e sobre o povo de Deus nesses últimos dias. Cristo está voltando, as coisas estão se cumprindo, mas eu creio que esta igreja é a igreja de Deus, e que esse povo que está aqui um dia se reunirá diante da grande multidão de Apocalipse e vai louvar ao Cordeiro, dizendo a Ele: digno é Ele de toda a honra e toda a glória. Que essa igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, possa transbordar em amor e alegria, possa ter o desejo de servir a Ele, como aquela criancinha serviu ao outro, sirva também com amor do próximo. Oremos, querido Deus que está nos céus, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que nos deste de estar nesta casa te adorando. Muito obrigado pelas mensagens que tu deixaste para cada um de nós, mensagem para que nós nos unamos como povo, como rebanho, como ovelha do teu redimido. Pai, muito obrigado, porque tu és um bom pastor, um pastor que ama, que cuida, e que não permite que nenhum lobo ataque as suas ovelhas. Mas se as ovelhas forem atacadas, nós temos um pastor pronto a nos defender, o nosso grande comandante, o nosso general, que derrotou o mal na cruz do Calvário com humildade e simplicidade, entregou-se para nos dar vida e vida em abundância. Muito obrigado, Pai, por teu apoio, por tua bondade, por nos aceitar como teu filho, como os teus filhos e irmão mais novo de Cristo Jesus. Muito obrigado por este sábado de nossas vidas. Muito obrigado porque a tua igreja está aqui com o propósito de te adorar. Fica conosco no resto desse dia. Toca no coração daquelas pessoas que estão nos levando a mensagem. Abençoa-os. Toca para que eles sintam desejo de servir em nome de Jesus. Amém.